Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa segunda aula de conceitos de banco de dados, nós vamos falar um pouco sobre os modelos de banco de dados. Então vamos lá, aqui a gente vai falar sobre os modelos do banco de dados. O primeiro modelo que a gente vai falar vai ser o modelo em rede, que descreve uma forma de relacionar os dados parecido com uma rede. Modelo hierárquico, onde a gente tem uma hierarquia dos dados. O modelo relacional, que é o modelo mais amplamente utilizado atualmente, que a gente vai concentrar os nossos estudos. O modelo objeto relacional, onde a gente tem uma parte do modelo relacional utilizando em parte a herança de objetos para poder utilizar dentro do banco de dados. E o modelo totalmente orientado a objetos, que ele na verdade reflete idêntico a uma linguagem de programação orientada a objetos, os objetos criados dentro do banco de dados. Bem, o modelo em rede, a gente pode ver que a gente tem uma ligação entre os dados. Se a gente for fazer uma comparação, é como se a gente tivesse, para cada informação, a gente tivesse um ponteiro apontando para o local onde aquela informação ela está armazenada, está ligada aquela informação a outra. Então a gente tem um ponteiro, por exemplo, nesse caso, ligando Reinaldo Antunes ao número da conta dele. Então a gente tem a necessidade também de armazenar essa informação, esse dado desse ponteiro que aponta para aquele local. Então, por exemplo, a Marcela Souto, por exemplo, ela tem duas contas. Então há a necessidade de armazenar esse ponteiro apontando para duas contas diferentes. A gente tem um modelo hierárquico. Esse modelo hierárquico a gente faz uma consulta sempre de cima para baixo, e a gente tem aí, por exemplo, Reinaldo Antunes, que acessa uma conta no nível abaixo. Lembrando que o nível abaixo nunca acessa o nível de cima, é sempre de cima para baixo, por isso que é hierárquico, não tem uma hierarquia de acesso, você tem que sempre acessar de cima para baixo. A gente tem a Marcela Souto, que tem duas contas, e também tem o André Marques, que tem acesso a duas contas. A gente tem o modelo relacional, e no modelo relacional a gente tem a relação feita pela redundância de chaves. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que a gente tem o código do gênero, que eu tenho DRA, que é drama, e FIC, que é ficção. E para mim relacionar e saber qual é o gênero, na tabela que ele faz a relação, eu replico a coluna da chave, para que essa coluna seja utilizada para relacionar com outra tabela. Por isso que é o modelo relacional. A gente tem uma redundância onde a gente replica aquela tabela-chave, aquela coluna-chave na outra tabela, para poder fazer referência ao dado que está em outra tabela. Assim, se eu tiver ali, por exemplo, olha, eu sei que o LCD 1961, o número é 1099, ele é do tipo DRA. Se eu quiser saber o que é DRA, eu venho na tabela de baixo, que é a tabela de gênero, e verifico que a descrição do DRA seria drama, ok? No modelo relacional, nós tentamos, de forma bem incisiva, não deixar acontecer nenhum tipo de redundância, como no caso que a gente está vendo aqui, onde a gente tem uma tabela onde o código da conta se repete, o valor do saldo da conta se repete e o ID do cliente também se repete. Sempre a gente tem que relacionar o problema de redundância com o problema também da gente ter uma inconsistência dos dados, porque a redundância dos dados acaba causando um problema que pode causar a inconsistência dos dados. Porque uma vez que a gente faz uma atualização em um dado, pode ser que a gente esqueça de atualizar o dado do outro registro e acaba que a gente tem uma inconsistência. Imagina que eu tivesse feito um saque na conta do código, desse caso do cliente 15, e sacado lá R$50 e tivesse esquecido de atualizar o saldo na conta que tem conjunta, que é o cliente 37 logo abaixo. Então eu teria aí uma inconsistência dos dados. Então a gente evita ao máximo, a gente evita esse tipo de redundância fazendo algumas modificações, e a gente vai conhecer quais são as três básicas, né, as três regras básicas para poder gerir o nosso modelo e não deixar a gente ter redundância dos dados.
A gente vai ver isso logo à frente. Bem, aqui nós temos mais um caso de redundância dos dados. Aqui a gente tem utilizando uma única tabela, a gente vê que o nome do cliente ele se repete, a cidade se repete, o sexo se repete, o número da conta não se repete, o ID do cliente também se repete nesse caso. Então esse também não é um bom modelo, né? E aqui nós temos um modelo que realmente ele está ok, a gente não tem redundância dos dados. Você vê que apesar de ter redundância nesses dados sim, porque ali na cidade a gente está vendo que a gente tem redundância do nome de Colatina, o certo seria a gente ter uma tabela cidade ali relacionado, né, com o ID da cidade para ele poder fazer referência. Então ali o nome, por exemplo, Reinaldo Antunes, não tem nenhuma redundância. Ali na conta do cliente a gente vê que cada conta e cada ID também não tem redundância. E principalmente lá na conta onde eu tenho o número da conta e o saldo é o único lugar que eu tenho que atualizar. Isso daí impossibilita a gente ter inconsistência, porque se um cliente sacou, mesmo que seja uma conta conjunta, ele vai tirar o saldo do mesmo local, não precisa estar atualizando em duas tabelas diferentes. O modelo objeto relacional, que é um pouquinho diferente do orientado a objetos, né, porque ele possui algumas características do banco de dados orientado a objeto, como herança de tipos e herança de tabela para facilitar a construção do modelo, né? Ele tem uma definição de tipos mais complexas. Muitos bancos de dados que a gente utiliza hoje no modelo relacional já implementa esse modelo objeto relacional e trabalha em conjunto. E também utiliza a linguagem SQL. Para esses casos que a gente utiliza algum caso de herança, pode ter alguma variaçãozinha nos comandos SQL de acordo com o banco de dados. A gente tem aqui o modelo relacional, que a gente tem cliente, a gente tem conta, a gente tem a conta do cliente e a gente tem o relacionamento. Então aqui a gente já vê, por exemplo, um modelo já estruturado, onde a gente define chave primária, chave estrangeira, que a gente define as ligações, qual é a multiplicidade, a gente vai aprender o que é isso, o que é multiplicidade, o que é chave primária, o que é chave estrangeira mais à frente na disciplina também, tá? Mas aqui é um modelo que já descreve bem, né, o que a gente vai ver dentro da nossa disciplina de banco de dados. Bem, o modelo orientado a objetos é um modelo que não deu muito certo, não encaixou muito bem. Apesar da maioria das linguagens a ser orientado a objeto, e muitos apostavam que esse banco de dados iria substituir o modelo relacional, a gente tinha um legado muito grande de sistemas já desenvolvidos utilizando o modelo relacional. Muita gente que conhecia a linguagem SQL para consulta, muitas ferramentas desenvolvidas com base nessa linguagem, o que dificultou também um pouco a entrada desse modelo de banco totalmente orientado aos objetos no mercado. Então a gente tem aí a predominância de linguagem de programação orientada a objeto, que hoje é o que comanda o mercado. A gente tem os bancos de dados orientados a objeto não foram bem aceitos, que eu já havia falado, que na verdade eles não foram bem aceitos em função dessas situações que eu já também falei, que a gente tinha um número grande de softwares já desenvolvidos, ferramentas que acessava bancos, que fazia relatório, assim por diante. E muitos desenvolvedores optam por uma solução híbrida, que é o modelo objeto relacional, que é utilizar esse mapeamento, né, de objetos para dentro do banco de dados no modelo relacional. A gente tem vários frameworks hoje em dia que fazem isso de forma bem prática, né, e bem fácil. Mas a gente também vai aprender a como modelar esse banco de dados, tá? Beleza, pessoal? Por hoje é só. Uma aula rapidinho. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.